Domingo tem grande jogo lá na Arena MRV. O jogo de ida, no meu entendimento, Túlio, foi bem legal. Que o torcedor do Atlético Mineiro não confunda a minha apreciação pelo jogo por conta do resultado. Não é por causa disso. É porque foi um jogo realmente bacana de se ver. É evidente que o torcedor do Atlético Mineiro não achou tão legal assim, mas ele terminou com uma sensação um pouquinho melhor, porque sai o gol do Allan Kardec no final, um gol que mantém o Galo bem vivo. Bem vivo. Agora, a vantagem do Flamengo, ela é muito boa. É uma vantagem que faz com que a final esteja resolvida, André? Não, não é. Não é. Mas, nesse nível de futebol, tem uma pessoa que sempre fala isso. Sempre quando tem esses confrontos, quando chega numa fase avançada, nesse nível de equipe, sabe, disputando título, nesse nível de futebol onde os detalhes muitas vezes decidem. Essa pessoa sempre fala isso. É um carequinha que tem uma live de segunda a sexta às 9 da manhã e uma live que tem uma plateia fantástica, uma galera que fica no chat, que é uma galera maravilhosa. Ele sempre fala, nesse nível de futebol, qualquer vantagem é relevante. Qualquer uma. E quando você pode, inclusive, perder o jogo por 1-0, você já deu um passo bem interessante para poder ficar com o título. Só que é o seguinte, Túlio. Se os jogadores do Flamengo entrarem em campo com esse negócio ali na cabeça, pô, a gente pode perder que mesmo assim, se não for de mais de 2, tá de boa. Isso normalmente não funciona no futebol. O cara tem que zerar, o cara tem que pegar lá meter um Ctrl Alt Del e reiniciar o processo. Apertar o botão do reset. Que muitas vezes o cara tem que pegar um negócio com uma pontinha assim, ó, ir lá no equipamento e um palito de dente, às vezes, um clips que o cara faz lá e reset. E eu acho que o Felipe Luiz vai nesse sentido, vai falar pra galera, ó, gente, o que aconteceu no Maracanã, o resultado de lá, vamos deixar lá. Vamos jogar aqui, vamos encarar aqui os 90 minutos mais acréscimos, e o que tiver pra acontecer lá no final do jogo, aí talvez a gente jogue com o regulamento debaixo do braço. E tô na curiosidade, inclusive o Flamengo tá na expectativa do De La Cruz voltar, de repente do Luiz Araújo, que estão há um tempo aí sem jogar, não sei se vão se recuperar a tempo. Do outro lado, eu tô na expectativa de ver o que o Milito vai montar nesse time do Galo, que do meio pra frente, Túlio, já é um time fortíssimo. Não tem o Daverson na Copa do Brasil, que tá num momento, né, inspiradíssimo, lá na Libertadores e tal, mas não tem o Daverson, ele já jogou pelo Cuiabá na Copa do Brasil, não tem também o Fausto Vera, mas é um time do meio pra frente muito interessante. Então eu não sei se existe a necessidade dele de início já ir pro vida ou morte. Eu acho que dá pra ele manter o time como ele tem escalado e aí chegar com 15 do segundo tempo, 20 do segundo tempo, porque eu sou contra uma teoria, Túlio, não sei o que você pensa, quero saber agora. Eu sou contra uma teoria que é amplamente difundida pelo mundo do futebol, que é aquela do que tem que fazer um gol antes dos 15 minutos. Eu não acho que seja assim. Para diferença de 2 gols, não acho. Inclusive, eu acho que o mais importante é você não tomar gol. Evidente que você vai buscar o gol desde o início. Mas você não precisa sair com uma tática kamikaze. Porque você jogando em casa, que é a situação do Atlético Mineiro, precisando fazer 2 gols, se o primeiro gol, Túlio, vier com 35 do segundo tempo, vai se tornar um inferno para o adversário. Serão ali 15, 20 minutos, né, contando os acréscimos, de loucura, loucura, loucura. Então, assim, eu não sou partidário do tem que sair pra matar ou morrer. Tô na curiosidade pra ver o que o Milito vai armar nesse time do Galo, Tulião. Não, eu concordo, André, mas na segunda etapa você tem que ter um senso de urgência. Se você vai pro intervalo com 0-0, na segunda etapa você já tem que mudar legal essa postura. Mas realmente, no primeiro tempo,
É um jogo que, se você se lançar demais, você pode acabar já matando as suas chances ao invés de aumentar as suas chances, né? Você vai, às vezes, na intenção de fazer um gol no primeiro tempo e falar, pô, beleza, agora tô ali muito próximo de conseguir igualar, só que numa dessas você realmente pode jogar tudo pelo ralo. Você tem boa parte de razão aí no que você tá falando, eu concordo. Sobre o que o Milito vai fazer, cara, eu fico bem curioso pelo seguinte: o Galo teve seus melhores momentos nessa sequência aí positiva em Copas na Libertadores, né? Nas grandes atuações contra Fluminense e River, né? Foram os melhores jogos recentes do Atlético Mineiro, que tinha a figura do Daverson, que não pode jogar. Eu acho que se o Milito tiver confiança que algum outro jogador pode, entre aspas, emular o que o Daverson faz naquela escalação, ele deveria começar com isso. Se ele tiver meio assim, com receio, pô, eu acho que o Kardec não dá conta, eu acho que não dá pra colocar ninguém ali fazendo o que o Daverson faz, aí eu manteria essa escalação que vem sendo a padrão da Copa do Brasil e deixaria o Kardec com uma arma pro segundo tempo, ou outro atacante, o Vargas, sei lá. Então, eu iria nessa linha, porque eu não sei se ele tem essa convicção de que alguém pode fazer o que o Deivinho faz, entendeu? Fora ele. Eu acho que ele ali no elenco do Atlético, nesse momento, ele é um cara meio único. Então, eu acho que o Milito não deve fazer grandes alterações em relação ao que foi o time da primeira partida, em termos de escalação. Eu acho que vai ser muito mais na postura a diferença. Porque, inclusive, você precisa ter algumas armas no banco de reservas, né? Pra na hora de ter que trazer algo diferente, você ter essa possibilidade. O Marco Túlio tá mandando cincão aqui pra gente. Muito obrigado, Marco Túlio. E ele tá falando aqui, ele é um belo de um fela, né? O Marco Túlio, porque ele tá falando assim, ó. Ele vai pra cima desde o começo, porque perder de 2 ou de 5 é a mesma coisa. Eu sou cruzeirense, mas perder de 2 e 5 é a mesma coisa. Você tá querendo ver o seu rival se lascar, né, ô Marco Túlio? São 90 minutos mais acréscimos com o futebol de hoje. Vai dar aí 105 minutos de futebol às vezes, então... Até porque, né, André, desculpa te interromper, a tendência é que, não sei, eu acho que o time inteiro do Flamengo não vai fazer cera desde o minuto 1. Mas o Rossi vai. A gente já viu aí o Rossi ele vai gastar tempo. Então vamos ter acréscimos provavelmente bem generosos, porque o Rossi é um dos especialistas. Todos os goleiros do futebol brasileiro adoram fazer cera. Mas o Rossi, assim, ele tem uma característica especial nesse sentido. Ele conhece. Ele conhece. O jogo é no domingo, às 4 da tarde. Inclusive, nós vamos fazer aqui a arquibancada Copa do Brasil. Começa no domingo, 1 hora antes da bola rolar. Então, às 15 horas tem a final, sem as imagens, porque não temos os direitos. E depois tem prorrogação também com toda a nossa equipe. Ontem o Gabigol postou lá no Stories dele um videozinho do The Last Dance. Também teve publicação no... Esse aí é o Shields? Não, é que esse é só o post que a gente faz, André, que a gente coloca ali, sabe, pra ilustrar, ficar mais bonitinho, né, o que foi o post. Entendi, porque tem a câmerazinha ali do Instagram. Tá, entendi. Aqui o print de fato da publicação. Sim, é uma publicação com um trechinho ali do Michael Jordan, que todo mundo sabe. Pra quem não sabe, fica aí uma grande dica. Inclusive, eu tenho algumas dicas pro final de semana, caso vocês queiram mais tarde. É só me lembrar. Inclusive, hoje é sexta-feira, é troféu Golden Ball. Também aceito sugestões. Eu tenho uma aqui, mas aceito sugestões. O Michael Jordan foi lançado recentemente aí não é um reality, é um documentário, mas com muitas imagens de bastidores da época da última temporada dele. Quando ele resolve jogar a última temporada com a camisa do Chicago Bulls. E tem muita coisa interessante. Para quem gosta de basquete, então, é imperdível. Mas para quem gosta de esporte de uma maneira geral, também. Aliás, eu sou um fã dos documentários esportivos e dos realities esportivos também. Mesmo de esportes que eu não tenho tanta... Por exemplo, eu gosto muito da Fórmula 1. E é um esporte que eu não acompanho. O do tênis é muito legal, enfim. Tem a história da última temporada do Michael Jordan. Para um meio entendedor, já deu para sacar. É uma mensagem de despedida. Olha, vai ser a minha última final, tô vazando, enfim.
Eu tenho as minhas dúvidas com relação ao momento da publicação. Eu acho que o Gabigol tá pensando muito mais em chamar a atenção para ele, né, do que qualquer outra coisa. Porque, assim, todo mundo meio que já sabe que ele deve ir embora, né? A relação com o Flamengo, com essa direção do Flamengo, ela ficou muito desgastada. De um lado, a direção do Flamengo não oferece mais do que já ofereceu, que já é bastante. Mas o Gabigol quer mais. O Gabigol quer algo que essa direção não quer conceder agora a ele. Então, assim, já tiveram muitos episódios recentes que mostraram que ele tá indo embora. Então, ele falar isso, eu acho que o Gabigol tá querendo muito mais ser pauta de programas esportivos e do assunto. O Gabigol e colocar foco nele, que é algo que deve alimentar o Gabigol e a vontade dele entrar pra fazer gol e tal. Isso deve fazer bem pra ele, pro ego dele. Mas eu acho que não é nenhuma grande novidade. A não ser que ele tenha, né, fechado ontem contrato com alguém. Mas não chega a ser uma notícia que vá alterar a cotação do euro. Tô curioso para saber qual vai ser o futuro dele. Tô curioso. Ou também ele pode estar usando isso como uma tática para poder, né, pressionar a direção a entregar o que ele quer. Mas eu acho que seria mais legal ele pressionar a direção depois do jogo da volta, né? Tem que pressionar, esperar um pouquinho, enfim. O grande lance, André, é que ele vai ser um personagem importantíssimo mais uma vez dessa final, porque a gente estava discutindo a questão da estratégia do Galo. A tendência é que o Galo, por conta da necessidade de fazer gols, que ofereça espaço para o Flamengo atacar em vários momentos do jogo, né? A tendência é essa. Então, o Gabigol provavelmente vai ter chance ali durante a partida. Então, ele vai ser um personagem importante nessa decisão de novo. Aí resta saber se o Flamengo vai conseguir aproveitar, se ele vai conseguir aproveitar, mas a tendência é de um jogo, novamente um jogo aberto, né? Você falou da partida que você gostou, a primeira, porque, cara, final, assim, em 2 jogos, muitas vezes, o primeiro jogo é mais truncado, né? Mais estudado, tivemos 4 gols, então, expectativa de um grande jogo de novo, André, vamos ver. Que o Flamengo é favorito, né? Não há dúvidas. Não tenho a menor dúvida. Para ser campeão, né? Você pode... A gente não tá falando do Flamengo é favorito para essa partida especificamente, mas para ser campeão não tem dúvida, André. Agora, tentando aqui colocar em números e pedindo a ajuda da galera, que nessa hora é importante, que todo mundo palpite, Data Carecation processando, peraí. De chances pra título, tá? De chances pra título. Vantagem de 2 gols. Eu vou colocar 79-21. Fiquei curioso por que tem esse 1% aí, pra não ficar número redondo. Eu acho que 80-20 é muito. Mas eu acho que 75-20... 76-20... 77-23. Pronto, terminou aqui a conta. 77-23. Tem uma galera colocando aqui 80-20. 70-30. Tem um primo do Casagrande aqui colocando 65-30. 5% é na justiça, André. Tem outro colocando 80-10. Tem um me mandando tomar suco de caju, porque eu falei 79-21. Vai ser um grande jogo, eu não tenho dúvidas. E vou estar aqui acompanhando com muita vontade para poder comentar na segunda-feira. 9h29.